Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Primeiro, capítulo 15, que nós estamos ouvindo hoje no Evangelho de Lucas. Esse capítulo 15, ele tem três parábolas de coisas perdidas. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. A parábola do filho pródigo, como a gente diz, que é a última parábola desse capítulo. E tem uma questão interessante sobre a ovelha perdida. Isso, na nossa linguagem humana, numa interpretação, digamos assim, tão somente humana, o que o pastor faz aqui é um risco muito grande. Porque se o pastor, de fato, de Israel, deixasse 99 ovelhas no aprisco para ir atrás de uma que se perdeu, quando ele voltar, ele corre o risco de ter 99 ovelhas perdidas e uma ovelha encontrada. Então, é uma lógica que, para começo de conversa, não bate. Por quê? Porque é uma atitude de Deus. E a lógica de Deus é evidente, é diferente da nossa lógica. Para Deus, 1 é igual a 99. Então, uma matemática que também para nós não fecha. 1 para Deus é igual a 99. O mesmo valor que tem as 99 ovelhas que estão dentro, né, tem aquela que se perdeu. E quando encontra aquela ovelha que se perdeu, faz uma festa. Se alegra com ela, por ter encontrado de volta, por ter encontrado e trazido de volta a ovelha que tinha se perdido. Então, essa alegria que sente o coração de Deus por um pecador que se converte. Por um só pecador que se converte. A alegria no céu, a alegria do coração de Deus. Depois, a segunda parábola que o Senhor conta sobre a mulher que perdeu uma moeda de prata. E quando ela encontra a moeda de prata, ela reúne as amigas, as vizinhas e faz uma festa porque ela encontrou a moeda que tinha perdido. Se a gente for pôr na ponta da caneta, quantas moedas ela gastou para fazer a festa? Mais do que uma moeda, certamente. Então, será que teria valido a pena ela ter feito a festa porque encontrou uma moeda que tinha perdido? De novo, é uma lógica que não bate. Por quê? Porque é a lógica de Deus. Não é nenhuma lógica de Deus, mas se diz respeito da atitude de Deus. Deus é capaz de ir atrás daquele que se perdeu. Porque para Deus, aquele que se perdeu tem o mesmo valor dos outros que não se perderam. Como no caso da ovelha perdida. E aí o texto termina. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. É por isso que nós precisamos levar a sério o nosso processo de conversão. A necessidade que nós temos de estar sempre em conversão. Nossa conversão começou e não termina. Não termina aqui neste mundo, termina depois da morte. Depois da morte não tem mais conversão. Nós temos que nos converter durante a nossa caminhada. E é por isso que a gente precisa levar a sério a nossa conversão. Depois, a carta de Paulo aos Romanos: ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos é para o Senhor que vivemos, e se morremos é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Então, a nossa vida aqui neste mundo, no tempo que Deus nos permite aqui viver, nós vivemos para Ele. Nós não vivemos para nós. Nós vivemos para Ele.
E é por isso que a nossa vida, ela tem que ser, né, muito mais profunda e muito mais significativa, porque nós vivemos para Ele. É para Ele que nós vivemos. E se não é Deus, se não é o Senhor na nossa vida, a nossa vida não tem significado, não tem sentido. Ninguém vive para si mesmo. Como também ninguém morre para si mesmo. Agora, se a nossa vida não é vivida em comunhão, em sintonia com o Senhor, como deverá ser a nossa morte? Se durante a nossa vida nós não vivemos aquilo que nós deveríamos viver, depois da morte também não viveremos. Porque depois da morte não tem mais essa possibilidade. Então, vivos ou mortos é para o Senhor. Porque Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser Senhor dos mortos e dos vivos. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, a nossa vida pertence ao Senhor. Tudo está nas mãos de Deus. É para Ele que nós vivemos. Hoje a igreja celebra São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu, ele foi bispo, mas um santo bispo, porque o Papa era tio dele. E o Papa fez dele bispo e depois fez dele cardeal. Ele reformou a vida da igreja, a liturgia, a vida dos padres, porque os padres na época de São Carlos Borromeu viviam vida dupla, eram padres e tinham amantes, eram padres e tinham vida profanas, e ele faz um esforço para restaurar a vida dos padres e restaurar, sobretudo, a formação dos futuros sacerdotes, né, com a preocupação de formar bons pastores. E aí, ele é bispo de Milão, e na época que ele foi bispo, a época que aconteceu a peste negra. E os padres fecharam as igrejas e sumiram, porque ficaram com medo de morrer por conta da peste negra. Fechou, todos os padres fechou as igrejas e todo mundo se escondeu. Parece o tempo que nós estamos vivendo dessa pandemia, né? Que vivemos a igreja fechada esses tempos atrás, né? Mas agora os padres não fugiram, não. Na época dele, os padres foram embora tudo. E aí ele ficou, porque todos os padres fugiram, ele ficou sozinho. Com a igreja, com a catedral aberta, e cuidando do povo, cuidando da saúde do povo, até que ele incentivou os padres a irem até as pessoas que estavam enfermas, que estavam sendo infectadas pela peste negra, para cuidar, e mais ainda, não só para cuidar, como também para administrar os sacramentos para as pessoas que estavam contaminadas pela peste, oferecendo a eles a unção dos enfermos, a confissão e o consolo espiritual no sacramento da Eucaristia. Ele se desgastou tanto, fazendo isso, cuidando, né, dos enfermos, que ele faleceu muito jovem. Ele faleceu com 46 anos. Mas deixou um legado, né, de dedicação, de amor, de pastoreio extraordinário. Reformou a vida dos sacerdotes, graças a ele, a partir dele começou a existir seminário. Até então não tinha seminário, os padres eram formados pelos bispos e formados de qualquer jeito. E aí depois de São Carlos Borromeu, então começou a existir os seminários e a formação dos futuros padres começou a ser cuidado com mais carinho para oferecer para o povo de Deus pastores que pudessem cuidar do povo como Jesus, como o Senhor, o bom pastor. Então, celebrando São Carlos Borromeu, rezemos pelos nossos seminaristas, pelas vocações sacerdotais, para que sejam perseverantes e fiéis, e que o Senhor continue chamando jovens para assumir com alegria o ministério sacerdotal.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor as nossas preces.